Introdução. Em janeiro de 2001, eu estava entrando em uma universidade estadual pela primeira vez na idade madura de 32 anos. Minha matrícula relativamente atrasada era resultado de algo que eu acreditava ser uma juventude desperdiçada, e eu estava pagando pelas indiscrições do que eu chamo de meus anos de rockstar aos 20. Eu tinha muita coisa atrasada para alcançar, graças às decisões que tomei durante o início e o meio da minha segunda década de vida e uma sensação de incompletude que sentia na época. Em retrospecto, estou feliz por ter retornado à escola, antes tarde do que nunca, porque estava aprendendo o valor intrínseco da educação. Lembro-me de ouvir os resmungos de caras da minha turma que eram 10 anos mais jovens do que eu, dizendo, abre aspas, por que diabos eu preciso aprender essa merda? Não vai me ajudar no emprego que eu quero. Fecha aspas. Talvez eu tivesse me sentido da mesma maneira aos 22 anos, se não estivesse mais preocupado em fazer o próximo show na próxima banda em que eu estava em um fim de semana em Hollywood. Eu nunca poderia ter aprendido o valor de ser uma pessoa educada. Enquanto um bom trabalho é definitivamente um objetivo concreto de se aperfeiçoar, ser versado em muitas matérias e aprender a aprender é sua própria recompensa. Embora eu não tenha frequentado uma universidade de artes liberais, minha graduação é em Belas Artes. No entanto, depois de ter trabalhado em design, publicidade, marketing e branding durante toda a minha vida profissional, eu sabia que o meu menor, embora depois duplo maior, tinha que ser em psicologia. Meu interesse inicial em psicologia foi devido ao desejo de uma melhor compreensão das personalidades, muitas vezes difíceis, das pessoas com as quais fui forçado a lidar em minha carreira, de modo que os estudos de personalidade e o behaviorismo eram um encaixe natural para mim. Muito do que eu compilei neste livro é o resultado direto de mais de uma década de aplicação dessas escolas de psicologia às dinâmicas de gênero que vivenciei pessoalmente, bem como às experiências coletivas de milhões de homens em todo o mundo. Ligando os pontos. Enquanto estudava psicologia, senti uma atração natural pelo behaviorismo. Como a maioria das pessoas, eu estava perifericamente familiarizado com os ramos mais delicados da psicologia, como a psicanálise e o velho. Sente-se no sofá e vamos falar sobre sentimentos, que a maioria das pessoas associa à psicologia. O behaviorismo era uma abordagem muito mais concreta, uma baseada em comportamentos e os motivadores para eles. Um dos principais fundamentos da consciência sobre o jogo é basear sua estimativa de uma mulher em suas ações e comportamentos, ao invés de suas palavras ou intenções implícitas. Esse princípio é fundado no princípio cardeal do behaviorismo. O comportamento é a única evidência confiável de motivação. Mesmo motivações não conscientemente reconhecidas pelo agente podem influenciar o comportamento independentemente de um motivo consciente e racionalizado. Em outras palavras, às vezes não percebemos porque somos hipócritas ou santos, conforme o caso. Chegar a um acordo com essa base comportamental foi o primeiro ponto que conectei entre a psicologia concreta e a dinâmica intergênero. Por cerca de 1 ano ou 2 antes de me inscrever na faculdade, eu estive postando ativamente em alguns fóruns online, tentando ajudar alguns rapazes com seus problemas femininos. Inicialmente, esses fóruns não estavam de forma alguma relacionados ao que mais tarde se tornaria a comunidade, ou eram orientados ao jogo por natureza. Eu tinha ouvido falar dos primeiros pick-ups artistas, como o Mystery e alguns outros, mas eles não estavam promovendo nada que eu já não conhecia dos meus 20 anos de rockstar. Eu estava mais interessado em ajudar esses caras a não cometerem erros, pelas mesmas razões, com as mulheres que eu cometi. No entanto, eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que havia uma conexão distinta entre as situações pelas quais esses caras estavam passando, o que os puás da época estavam defendendo, e a psicologia comportamental na qual eu estava ficando cada vez mais absorto. Os betas comuns que estavam agonizando sobre seus problemas com as namoradas e as bases comportamentais sobre as quais as técnicas de puá
foram fundadas tinham uma raiz comum na psicologia. Por volta desta época, eu havia ingressado na comunidade online da SouSuave.com. Este fórum se tornaria meu campo de testes para conectar os pontos que eu estava começando a observar. Devo dizer que fiz um esforço para propor que as relações intergênero se baseassem no behaviorismo com colegas e professores. Eu ficava meio surpreso, mais frequentemente que não, quando os mesmos professores que estavam promovendo a psicologia comportamental como uma ciência concreta eram os críticos mais vocais do que eu estava mostrando a eles. Eu não conseguia entender, então, o que possivelmente impediria que eles conectassem os pontos e chegassem às mesmas conclusões desconfortáveis que eu estava fazendo. Eu sei agora, e você também vai ao final deste livro, mas na época eu não tinha descoberto a influência que o imperativo feminino e o idealismo romântico tinham em sua disposição de aceitar o que eu estava propondo, apesar de sua adesão ao behaviorismo concreto. Minhas pesquisas, teorias e ideias teriam de ser feitas em um fórum onde eu poderia procurar contribuições, ou talvez descobrir que outros homens tinham conceitos que eu não havia considerado, em um local de encontro de ideias semelhantes. SouSuave foi esse fórum para mim por mais de 10 anos. A maioria dos conceitos que você lerá neste livro é o resultado de mais de uma década de debate, questionamento crítico e refinamento. No entanto, na maioria dos casos, eu ainda encorajo o seu questionamento, e nenhum deles é imutável ou está acima de um maior aprimoramento. O que você está prestes a ler é uma destilação das principais ideias e conceitos que eu formalizei em meu blog, The Rational Male. Eu comecei o The Rational Male a pedido de meus leitores em fóruns de vários homens e comentários em blogs na Manosphere em 2011. Depois que a popularidade do blog explodiu dentro de um ano, tornou-se evidente que era necessário um livro dos princípios básicos para novos leitores quando eu acabava por passar por eles e construía sobre os conceitos anteriores. Na maior parte, reescrevi e editei para publicação as postagens do primeiro ano do Rational Male. Deixei na maioria dos códigos e siglas que são características do blog, por exemplo, VSM, valor sexual de mercado, e são comumente usados na Manosphere. No entanto, fiz todos esses esforços para defini-los à medida que vou adiante. Além disso, muitos dos conceitos que explorei neste livro vieram de perguntas de alguns dos meus leitores. Tal como acontece com a maioria dos comentários, o anonimato deles é assumido na forma de um codinome online. O importante é lembrar que o conceito está sendo discutido e não a importância de quem está propondo ou contradizendo um conceito. Antes de começar a ler, a principal razão pela qual decidi transformar o Rational Male em um livro veio de uma leitora chamada Jaqueline. Jaqueline era uma mulher mais velha, casada, que realmente aceitou o que eu propus sobre a dinâmica intergênero no Rational Male. Jaqueline não era exatamente uma leitora típica para mim, mas ela me pediu para ajudá-la a entender melhor alguns conceitos para que ela pudesse ajudar seu filho que estava prestes a se casar com uma mulher que ela sabia que seria prejudicial para a sua vida. Jaqueline disse, abre aspas, eu gostaria que você tivesse um livro com todas essas coisas para que eu pudesse dar ele ao meu filho. Ele é muito beta e capacho da namorada, mas se eu tivesse um livro para pôr em suas mãos, ele iria lê-lo, fecha aspas. Por isso, é para os filhos das Jaquelines que decidi publicar este livro. E é nesse espírito que preciso pedir a você, leitor, para esclarecer algumas coisas antes de começar a digerir qualquer coisa. O Rational Male tem literalmente milhões de leitores em todo o mundo, então há uma grande probabilidade de você ter comprado este livro para manter uma estante e emprestar a amigos porque já conhece seus conceitos. Há um certo poder e legitimidade que a palavra impressa tem, que falta em um blog ou algum artigo online. Portanto, se você já é um leitor do Rational Male, certifique-se de emprestar o livro ou incentivar os plugados conectados na internet a lê-lo e discuti-lo.
peço-lhe que limpe a sua cabeça dos conceitos formados que você tem sobre gênero, porque o que você está prestes a ler aqui são conceitos muito radicais. Conceitos que desafiarão sua perspectiva sobre mulheres, homens, como eles interagem uns com os outros e como as estruturas sociais evoluem em torno dessas relações. Você discordará violentamente de alguns desses conceitos e outros lhe darão aquele momento, nossa, de realização. Alguns desses conceitos vão irritar o investimento que seu ego tem em certas crenças sobre como os homens e as mulheres devem se relacionar uns com os outros, enquanto outros validarão exatamente as experiências que você pode ter tido pessoalmente com eles. Alguns não são elogios de mulheres e alguns de homens. Você vai achar que eu sou um misógino à primeira vista, porque é a resposta padrão com a qual você foi ensinado a reagir. Para outros, você pode descobrir alguns tipos de justificativa para ter sido difamado pela sua ex e perceber que estava em um jogo quando aconteceu. Entendo que é uma tarefa difícil, mas se esforce para não deixar que seus sentimentos pessoais deturpem o quão exponho aqui.